Então, gente, nós estamos estudando aí a ceia da Páscoa, né? A gente teve uma folgazinha aí na semana passada, então vamos ver se a gente consegue retomar, né? Porque nós paramos o assunto no meio. É isso aí. Quem vai ler para mim? Que é Ivânia. E quando Ela leu. comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos. Disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei desse fruto de vida de David. David, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 30. Então, só recordar, né, gente? Jesus dá duas ordens, ok? Dá para perceber as duas ordens que ele dá? Isso, tomar e comer o quê? O pão, né? O corpo, que é o pão, né? E a segunda ordem, o sangue, para beber, né? Então, a gente estudou já que esse está gravado na internet, viu, Vânia? Se você quiser assistir. Então, o que que acontece? A gente viu que esse pão, ele é a doutrina de Jesus, o ensinamento dele, mas é o corpo dele porque é um ensinamento vivido, é o exemplo, é um ensinamento vivo no exemplo dele, não é simplesmente uma teoria colocada em papel. Por isso que é um corpo, é uma vida, né? E que a gente precisa tomar esse pão e comer, que é o pão espiritual. E a gente precisa comer no sentido de refletir, digerir, e para absorvermos isso na nossa vida. E é isso que nos prepara para beber o vinho, porque o vinho, o sangue do sacrifício, né? Que aqui no caso é derramado, né? Derramado é uma oferta que se faz a Deus, por isso esse verbo, né? Então a vida de Jesus é uma oferta que ele faz a Deus e para remissão dos pecados. O objetivo é isso que nós ficamos de ver hoje. Então, ele fala conosco que nós vamos ter que beber esse cálice, mas comer o pão é que me prepara para beber o cálice. Okay? Todos nós vamos ter que passar por esse cálice, né? Que é um amor de doação, a experiência de amor que doa, tá? E que aqui no caso é o Cristo. Então, hoje a gente tem que ver essa questão da remissão dos pecados. Mas primeiro eu queria fazer um adendo para nós, porque a gente está estudando um plano de salvação de Deus. Então, quando a gente pega a Bíblia, acontece uma criação, aí o homem cai, né? Tem a queda lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Aí começa um plano de salvação. A Bíblia inteira é descrevendo para nós esse plano de salvação. E ali, quando assim que acontece a queda, já se anuncia a vinda do Cristo. A gente também estudou essa questão do Jardim do Éden, o que que é Adão, o que que é Eva, está lá no estudo da Carta aos Romanos, volta lá. Então, ali já é anunciada a vinda do Cristo. E tudo o que acontece na Bíblia é a preparação para o auge, que é a vinda do Cristo. E esse plano de salvação vai acabar lá em Apocalipse, no fim da Bíblia. Ele tem o auge dele com a vinda do Cristo. Por que eu estou falando isso, gente? Por causa disso aqui, ó, Deus não precisa de atos criminosos para cumprir seus planos. Judas não tinha que trair Jesus. O Sinédrio não tinha que arquitetar aquele plano contra ele. Porque Deus tem os meios de fazer a vontade dele se cumprir. Mas ele usa os erros humanos por causa da onisciência dele. Entendeu?
E isso não isenta as pessoas envolvidas na lei de causa e efeito. Então, aqui a gente não vai fazer o estudo por esse viés. Quer ver, vamos dizer assim, que seria esse lado humano do Judas, do Sinédrio, e todos os envolvidos na morte de Jesus respondem e responderam conforme sua responsabilidade. Não estamos isentando eles. Quando a gente vem para o outro lado, que é o lado que a gente estuda, o Cristo abre mão das suas prerrogativas divinas. Por isso ele é morto, porque ele tinha como impedir. E é isso que eu estou querendo dizer. O fato dele ter aberto mão das prerrogativas divinas não tira a responsabilidade dos outros. Ele paga o preço da fidelidade ao plano divino. Ele paga o preço. E é isso que nós vamos entender hoje. Então, nós estamos aqui nesse sentido espiritual desse ato do Cristo. É um sentido muito mais amplo do que uma traição humana, tá? Não estou tirando a responsabilidade dos envolvidos, eu quero deixar bem claro isso, tá? Então, aqui que nós estamos, ó, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Novo Testamento é nova aliança. Então, Jesus está ali comemorando uma nova aliança, né? Que é derramada em favor de todos nós para a remissão dos pecados. É isso que nós vamos entender hoje. E isso diz respeito também a quando Jesus nasceu. Porque quando Maria foi receber o anjo, ele falou com ela. Ele vai se chamar Yeshua. Yeshua quer dizer salvação. No português é Jesus, mas em hebraico é Yeshua, que é salvação. Por quê? Porque ele vai salvar a gente dos nossos pecados. Essa é a missão dele. Agora, nós temos que entender o que isso significa. Aí que está o trem. Ele veio para salvar desde que a gente cumprisse, né? Seguisse o evangelho, a gente não pensa. Então, gente, quando eu pego uma figura. Dá o caminho, né? Vamos ver isso aí direitinho hoje. Deve ser. Então, o Cristo, gente. Você falou em seguida, quando se vier, não sei o que, bolar essa aliança. Não, não foi aliança, foi o plano de salvação. A primeira aliança vai ser feita com Abraão. Nós estamos lá em Adão e Eva. Porque é um tal de guerra. É um monte. Guerra. Tome gay, desce gay, um trai o outro, vira. Né? É uma confusão que você tem a ser beleza de desvendar quem que é, qual dos presidentes, né, na época, qual que foi o mandou mandar as criancinhas todas. Aí você já chegou na Eu cheguei Jesus. Ah, melhor, né? Então, 3, 4, agora, sim, três, não sei o quê. sim. Então, a história bem a quantidade de todo mundo mata. Mas não dá para me resumir isso aqui hoje para você, mas não é só mata-mata. As histórias deles têm as leis de Deus e tem um povo que tenta viver essa lei e os erros que eles cometem são várias lições de sabedoria para nós. Não tem nenhuma história que está ali à toa, não. Não tem, a história não é por causa do mata-mata. É porque são seres humanos como nós que cometem pecados como nós, mas tem uma razão para a história deles estarem ali. Ok? Quando a gente foi estudar o negócio de Lucas, porque aqui nós já estudamos a genealogia de Mateus, porque nós começamos no capítulo 1, versículo 1. Mas quando a gente acabar esse evangelho, nós vamos passar por de Lucas, aí a gente vai ver a genealogia de novo. Aí você vai entender um pouco dessa história, tá? Que não dá para me contar hoje, que eu não é assunto. Aí, gente, então nós temos esse Cristo aqui,
A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, tem pelo menos 4,5 bilhões de anos que ele é Cristo. Então, quando a gente vai estudar o Cristo, olha, eu pus algumas, eu não pus todos os títulos que ele tem. Por quê? Nós somos muito menores que eles. Então, a gente pega figuras bíblicas, que a gente chama de tipologia, que tem um aspecto que me mostra algo que o Cristo tem. Por exemplo, Davi, Moisés, Melquisedeque, o filho de José. Então, tudo isso são tipologias, mas tem também títulos que ele vai recebendo: filho de Deus, filho do homem, leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus. Então, são vários títulos para tentar entender essa figura. E hoje nós vamos falar desse aqui, o servo sofredor. E tem mais títulos do que esse aqui, que chegou um ponto eu parei de colocar. Porque eu falei, não vai dar tempo de eu ler tudo isso. Então, alguém sabe o que é um cântico? Um louvor, o que mais? É uma cantiga, gente. Um cântico é uma cantiga. É uma canção. Mas a canção é o quê? É uma poesia. Então, eu não posso interpretar uma poesia como eu interpreto uma narrativa. É uma poesia. Entendeu? Tá claro isso? Então, o que que acontece? Existe o cântico do servo sofredor, só que Isaías, ele raciocina igualzinho Joana, que raciocina igualzinho João Evangelista. Como é que Joana raciocina? Em espiral, em espiral. Então, olha para você ver, no capítulo 42 ele começa o cântico. Aí ele vai tratar de outro assunto, até chegar no 49 ele volta para o cântico. Aí ele trata outro assunto, aí vem no 50, ele vai, aí no 52 que ele vai voltar para o cântico, entendeu? É em espiral que ele raciocina. O João Evangelista é assim, a Joana é assim. A maioria de nós é linear. A gente não raciocina em espiral. Mas a gente precisa entender que tem pessoas assim, porque senão você fica confusa. Acha que ele perdeu o assunto, ele não perdeu. Ele vai voltar nele. Vai voltar nele. E por isso que muita gente tem dificuldade de entender, Joana, porque o raciocínio dela é em espiral. Quando ela volta, ele aprofunda. Então, o que que acontece com Isaías? Ele começa aqui no capítulo 42, mostrando o servo como sendo Israel. Então, o servo é uma figura coletiva. E à medida que ele vai aprofundando, quando chega no terceiro cântico para o quarto, ele muda e vira uma pessoa. E é aqui que o servo sofredor vira o Cristo. Ele foi aprofundando. Entendeu? E é esse aqui que nós vamos ver hoje. O quarto cântico. Ok? Isso aí está distribuído, porque o Isaías são acho 4 volumes, né? Ou 3. São 3 Isaías. Três. Eles dividem em 3. É um livro só, mas eles dividem em 3. A doutrina católica divide em 3. A protestante não divide. Então tem 3 livros. Sim, Isaías 1, 2, 3. isso. Ali, do jeito que você colocou, 42 é o primeiro, Aham, 49, isso. 50 e tanto. Sim. Eles estão de uma forma linear, que você está. Não, eles estão, no que eu te falei, não está linear, está em espiral, porque ele começa a falar do cântico, cuida de outros assuntos, volta do cântico. Ele está no terceiro Isaías. Ele está no terceiro Isaías. Tudo. Pelo que eu lembro, é. Sim. Mas essa divisão não é aceita por todo mundo, tá? A divisão evangélica é diferente. Ele vai do capítulo 1 até 39, é o julgamento. E do 40 até o final é a consolação. Então, ele estaria na consolação. Ok? Então, vamos ler. Então, gente, o que que eu fiz? Eu trouxe Isaías na tradução de Emmanuel, tá? Aí ele vai falar, olha, de Isaías 53, do versículo 2 a 9, e depois a segunda parte do versículo 10.
Então, vamos lá, Fábio. Do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra, reafirmando, todavia, que a sua missão de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Dele asseveraram os profetas de Israel, muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Isso aí foi escrito em torno de 500 anos antes do nascimento de Jesus. Escrito. Não quer dizer que foi recebido 500 anos. Pode ter sido recebido porque a cultura é oral, ela não é escrita, tá, gente? E aí que vem essa discussão de católico e protestante. Porque o católico mostra, ele segue quando foi escrito, e o protestante não. Ele entende que é uma cultura oral e chegou o momento que pôs no papel. Então, gente, ele fala que tem duas coisas bacanas aí em Jesus, né? Dois marcos, né? Todo mundo fala, não tem nada para acrescentar, mas o Cristo, ele é sinal de duas coisas. Exatamente. Um Cristo, como a gente viu, desse nível, fazer-se homem, é muita humildade e muito amor também, né? Então, vamos ver, o Isaías, a gente vai ler todo, depois a gente vai parando, tá? Levantar-se-á como um árvore verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza, carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto, coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas vão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nós, para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como o de um malvado e a sua morte como a de um ímpio. Mas, desde o momento em que ofereceram sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Então, gente, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui entre parênteses o versículo de Isaías que Emmanuel está citando, né? Para quem quiser comparar direitinho. Nesse versículo 6 aqui, Emmanuel fez um acréscimo e no versículo 10 também. E ele fez um acréscimo, eu deixei sem negrito, para você saber que é um acréscimo de Emmanuel, que esclareceu mais o sentido, tá? Então a gente começa, ó, surgiu um arbusto verde em meio a um solo árido de ingratidão, ou seja, a humanidade, filhos rebeldes, logicamente ingratos, nasce uma esperança. O arbusto verde é a esperança. Não possui o que é desejado pelo mundo, ou seja, poder, dinheiro, beleza, né? Foi humilhado, foi desprezado, foi desonrado, foi incompreendido e foi rejeitado pelo mundo. Não preciso nem explicar, né? Então, não precisa explicar, não vou explicar. Carrega o fardo pesado de nossas culpas, dores e sofrimentos. Como que isso é interpretado? Isso é interpretado assim, que as nossas culpas, ela é como se fosse uma bagagem de mão, entendeu? Eu tenho uma bagagem de mão que eu estou carregando, que são minhas culpas. Aí surge Jesus, eu entrego a bagagem de mão para ele e estou limpa. Mas não é isso que a gente entende. Não é assim. E ele carrega o fardo, mas não nesse sentido. Porque nessa cultura, na Bíblia, Jesus tem um outro título que ele ganha.
Opa. Que é, deixa eu ver se eu pus ele aqui. Não pus, hein? Ele é o primogênito, mas mais do que isso, ele é o filho mais velho. Não, É o primogênito. Eu pus? O irmão mais velho, aqui, irmão mais velho. Por que que isso é importante, gente? Porque nessa cultura existe o pai e o filho mais velho, ele é responsável pelos irmãos. Nem a herança não é dividida igual. Porque o filho mais velho tem a responsabilidade da família na medida que da ausência do pai. Então, ele é preparado para cuidar dos filhos, irmãos mais novos. Então, eu entendo, viu, gente? Isso pode estar completamente errado. Eu entendo esse versículo como assim, o fardo como um peso emocional, como uma responsabilidade que ele assumiu de tirar a gente da condição que a gente está e transformar a gente no Cristo. Eu entendo que é esse fardo de estar com a gente, caminhando com a gente nessa transformação, que é o fardo que ele assume. Esse é o fardo. Ele não assume a culpa por nós, não, isso eu tenho absoluta certeza. Mas eu entendo esse versículo assim, ó, se alguém entender diferente, pode colocar para nós. Agora, eu garanto para você que ele não ficou com suas culpas. Não vai assumir sua responsabilidade, não. Claro, né? Diante de palavra, nada de convicção. Não, porque Isso. mas olha bem como é que está falando. Carrega o fardo pesado de nossas culpas. O fardo é nossas culpas. Está escrito aqui. Não é qualquer fardo, não. É o fardo. Tira o pesado. É o fardo de nossas culpas. Não é qualquer fardo. Mas eu acho que é esse peso dessa responsabilidade de irmão mais velho, de estar caminhando junto com o mais novo para corrigir o que ele fez de errado. Eu entendo que é isso, tá, gente? Pode estar errado, né? Ó, nossos pecados o cobrirão de chagas sanguinolentas, suas feridas serão a nossa redenção. Eu também entendo isso, sim. Somente os nossos pecados foram capazes de nos cegar a ponto da gente torturar e crucificar o Cristo. Só isso justifica. Porque os pecados da gente, vamos dizer, cega o nosso entendimento para a gente ter tido coragem de fazer isso. Suas feridas serão a nossa redenção. Sim, esse sacrifício dele vai mostrar o caminho da nossa salvação. Tá? É isso mesmo, você falou. Não vai fazer por nós, vai ensinar para a gente o caminho. Ele está bebendo um cálice agora e está falando com você: beba esse cálice. Você vai beber, mas primeiro você tem que comer o pão. Se você beber o cálice antes do pão, vai dar mal. Vai dar muito mal. Tem que ser o pão primeiro, tá? Deu para entender, gente? O pão é uma transformação em nós, porque eu vou digerir, reflexionar o ensinamento dele e vai acontecer comigo o que Paulo chama de nova criação. Eu vou mudar a minha mente. A nova aliança é o processo de eu me aderir a esse processo. E é essa transformação que me capacita para beber o sangue, para ir para o sacrifício. Ok? Interna. É o que Paulo vai chamar de nova criação. E que no Espiritismo chama de regeneração. Você tem que regenerar, gerar de novo. Quer dizer, nova criação. Então, vamos lá. Somos um rebanho desgarrado e ele sofrerá o peso de nossas iniquidades para nos reunir no caminho de Deus. O objetivo pelo qual ele está passando por esse sacrifício é esse, né? Nos reunir. Iniquidade é pecado, é erro, é isso. nossos erros. Nossos erros. É maldade que eu faço, né? Não é que eu sofro. Humilhado e ferido, não solta o mais leve queixume, deixa-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício.
Seu túmulo passará como de um malvado e sua morte como de... né? Com o oferecimento de sua vida, aí nós voltamos a derramar de novo. Isso é um oferecimento do Cristo, né? Virá nascer uma posteridade, ou seja, discípulos, pessoas que vão seguir, né? E os interesses de Deus hão de prosperar em suas mãos. É o que então, nós estamos vendo a partir desse movimento. Então, gente, vamos voltar de novo. Tomando o cálice, dando graças a Deus, Deus dizei, bebei dele todos. Todos vão ter que beber desse cálice. Porque este é o meu sangue, o sangue do novo, da nova aliança, do Novo Testamento, que é derramado por muitos, que é para benefícios de muitos, para a redenção, para a remissão, para o perdão dos pecados. Deu para entender isso aí, gente? Deu para entender? Então, e vamos para o segundo versículo, então, da noite. Lê para nós aí, Vânia. E digo-vos que, dessa hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 29 a 30. Então, gente, tem dois momentos que Cristo marca aí. Vocês conseguem ver? Duas marcas de tempo. Adiante. Dessa hora, isso. Em diante, que é agora, é presente. Mas ele não fala, como é que ele chama esse momento? Não. Até aquele dia. Aquele dia. Gente, essa é uma palavra que toda vez que fala aquele dia, naquele dia, está falando da parousia, da volta do Cristo. Até aquele dia. Vocês guardam isso. Toda vez é isso. Então, ele tá marcando dois tempos. E ele marca dois vinhos. Videira, gente, beber do fruto da videira quer dizer, videira é o quê? É a planta. Então, o que é beber do fruto da videira? É vinho, tá ok? É vinho. Mas tem um novo. Novo o quê? Vinho. Não beberei desse fruto da videira até aquele dia que hei de beber. Novo. É um novo vinho. Bosco no reino dos céus. Então, Cristo está marcando uma coisa que está acontecendo aqui hoje e outra que vai acontecer. Ele está pondo um lapso de tempo. Então, o que que ele está dizendo? Olha, gente, eu estou bebendo esse vinho com vocês, não vou beber mais vinho com vocês até a parousia, quando eu vou beber um novo vinho no reino do meu Pai. Vão ter que entender isso aí. O hino, esse negócio aí, não tem dúvida, não. E isso fica mais claro no relato de Paulo. Lá no 1 Coríntios, você lembra que ele também relata a última ceia? Olha o que ele faz. Porque sempre que comer esse pão e beber esse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Deixou claro que é a parousia? Então, vocês guardam. Toda vez que falar aquele dia, é a parousia. Tá bom? Até que ele vem. E é por isso que os protestantes falam Maranata, Maranata, Senhor, quando eles fazem isso aí. Maranata até quer dizer o quê? Venha, Senhor, venha, Senhor. É eles clamando por Deus, para Jesus vir. Como é que é o nome aí? Parousia? Parousia. A parousia é o retorno do Cristo. Tá? Agora, o Maranata, não. Maranata existe lá no Apocalipse, quer dizer o quê? Venha, Senhor, venha, Senhor. É uma aclamação. Tá? Por isso que quando eles comemoram a Santa Ceia, eles terminam falando Maranata, Maranata. Vânia, dá a impressão que, por exemplo, quando ele fala beber esse fruto da videira, como alguma coisa material. E quando
bebeu já no reino, assim, no espiritual, parece que é baseado na matéria e do espírito. Tá, é verdade mesmo. Você tem razão. Aí nós vamos ver essa questão do vinho daqui a pouco. Mas é isso mesmo. Tem diferença no vinho. Então, gente, olha, isso aqui está na entrevista de Emmanuel, a Legião de Boa Vontade. Boa. Aqui tem um erro, que é um V, né? Então, a gente já estudou essa lição aqui, então eu não trouxe ela de novo. Então, a gente vai ver aqui só o resumo, tá? Então, o que que acontece? A gente sabe que a humanidade ela evolui assim como os planetas evoluem, né? Então, nós já fomos mundo primitivos, agora nós somos de provas e expiações, e para cada mudança de mundo, existe um período de transição. E nós estamos vivendo a transição do de provas e expiações para o mundo de regeneração, ok? Então, é isso. O que que nós entendemos na doutrina espírita? Porque a parousia vai acontecer. E está todo mundo, você vê em tudo quanto é cartaz, o Senhor está para chegar, o Senhor vai chegar, o Senhor vem hoje, o Senhor vem amanhã, qualquer momento eu largo meu carro, tem várias frases, né? Mas a gente não entende assim. A gente entende que a parousia que vai acontecer agora é a volta do Cristo em nós. É o surgimento do divino em mim, ou imago Dei, ou self, ou Cristo em mim. Por quê? Porque é isso que vai capacitar que para que eu entre na regeneração. Não é gerar de novo? Regeneração não é gerar de novo, é a nova criação que Paulo fala. Isso quem vai fazer é o divino. Quem é que criou? O divino. Quem vai criar de novo? O divino. Só que isso vai acontecer internamente. Então, isso começa a construção do reino dos céus dentro de mim e entre nós. Mas tem uma outra parousia que vai acontecer, que é na transição do mundo feliz para o mundo celeste. Porque o mundo celeste é o reino dos céus entre nós. Por isso que Jesus falou: só vou tomar o outro vinho no reino do meu Pai. Mas é o reino do Pai entre nós já. Só que o mundo celeste, ele já é o reino dos céus. Então, quando a gente estiver aqui na transição, que aqui o mundo feliz está vendo que o bem se sobrepõe, mas ainda tem mal. Então, não é o reino dos céus ainda. Então, quando a gente estiver na transição para cá, quer dizer que nós cumprimos tudo que Jesus ensinou no Evangelho. Agora a gente precisa de novos desafios. Por isso é que ele volta. Não sei, Marcelo, não sei. Só a gente esperando, porque as mudanças de mundo também vão alterando o nosso corpo, tá? Então ele vai voltar. Na Bíblia é descrito entre nuvens e tal, né? Então não sei. Aí, gente, o que que acontece? Essa volta do Cristo, que acontece? Quando a gente entra no mundo celeste ou divino, isso é chamado do casamento com Deus, tá? É uma comunhão com Deus, é quando eu viro o Espírito Crístico. Então, a gente vai ver, por exemplo, em Isaías, que vai falar, ó, porque o Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, o que é chamado Deus de toda a terra. E quando a gente vai lá em Apocalipse, ele vai falar: regozijemos, alegremos, demos glórias, porque vindas são as bodas do poder. Então vai ter um casamento. É o casamento do Cristo com a humanidade. É a comunhão vamos dizer, comunhão nossa com Deus em Cristo. Que o Cristo é o conciliador, o capurete. Essa união tem que ser nós com Deus em Cristo. Entendeu, gente? E a sua esposa já se aprontou, a esposa do Cristo é a igreja. Então, essa volta do Cristo é o casamento. E como todo casamento tem festa, né?
Todo casamento tem festa. É o que é chamado as bodas do Cordeiro. Aí vem uma aliança, né? A nova aliança já começou, né? Lá que concretiza a aliança, né? Concretiza a primeira aliança, mas nós estamos vendo que lá na ceia Jesus falou: esse é o sangue da nova aliança, o meu sacrifício está fundando a nova aliança. Agora ela vai se concretizar aqui, ó, na comunhão, que é quando o casamento acontece. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa. É festa da bodas messiânicas, né? A festa do casamento do Cristo conosco. Festa com animais gordos, uma festa de, ó, o vinho aí, vinhos velhos com tutanos gordos e vinhos velhos bem purificados. Então, ele já diferencia o vinho. Não é qualquer vinho. O vinho velho, gente, é o vinho o quê? Um vinagre, né? É o vinho bom, é o vinho que foi maturado, né? Foi purificado, é o vinho maravilhoso, é o vinho, o ápice do melhor vinho. E aí você vê que os bichinhos é gordinho, não é bichinho passando fome, é fartura, porque vai ser uma alegria, eu quero dizer isso. Ele está descrevendo materialmente uma coisa que está acontecendo espiritualmente. Maturidade, né? Ele está dando um símbolo aí que é um vinho diferenciado, né? E quando chega em Apocalipse, o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento. Feliz quem vai participar, né? E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Cristo. Então, gente, quando Jesus fala o quê? Eu vou tomar um novo vinho com vocês na minha volta, na minha parousia, ou seja, nas bodas, no meu casamento com vocês. No momento de comunhão vai ter uma festa de casamento. E nessa festa tem um banquete das bodas do Cordeiro. E aí que a gente vai chegar onde você estava falando, né? Porque ele fala, ó, e até aquele dia, que nós já vimos que é a parousia, que hei de beber novo, é novo vinho, convosco no reino do meu Pai, né? Então, olha bem, nessa última ceia, esse vinho significa crucificação. A grosso modo, gente, que não foi o único sacrifício que Jesus fez. A gente já viu isso, ele fez vários, só dele sair de lá das moradas celestiais já é sacrifício. Mas, simplificando, crucificação, tá? E o novo vinho? Então, aí a gente vai, ó. É o que a Vânia falou, já é uma coisa mais espiritual, né? Aí, eu deixei as referências bíblicas para quem quiser ir lá conferir. O vinho também aparece como alegria, como abundância, como restauração, como sabedoria, como favor divino. Esse vinho velho, que é o sabor dele depurado, maturado, como diz a Tidinha, purificado. Então, não é o mesmo vinho. O vinho que Jesus está bebendo agora, eu estou bebendo o vinho do sacrifício. Lá, quando eu voltar, nós vamos estar comemorando. É um vinho de alegria, é um vinho de abundância, né? O reino de Deus é assim. Né? O vinho é o sangue, né? É o sacrifício. Entendeu? Deus católico, eles falam no Santa. Nova Eterna Aliança. Novo Testamento quer dizer aliança, nova aliança. Né? E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia que o beba de novo convosco no reino dos céus. Essa tradução que está, que o beba novo, o vinho novo. Eu gosto mais dessa aqui, que fica mais... Olha aqui. Até aquele dia que eu hei de beber novo
Mas esse aqui também deixa claro que é o vinho, tá? Aqui. Não beberei desse fruto da vide até aquele dia que eu beba novo. É um vinho novo, não é o mesmo vinho. Ficou confuso, gente? Então, o que que acontece? Jesus, olha, vamos pensar assim, ó. Tem a última ceia. Jesus, ele está com os discípulos numa reunião íntima, passando as últimas instruções. Então, ele fala: não deixe de comer o pão. Tem que comer o pão. Comer o pão. E depois vai ter que beber o vinho. E esse vinho marca uma nova aliança, um novo pacto, um novo relacionamento entre nós. E o que acontece? Aí ele dá a esperança. Depois disso, ele fala, aí que bacana é isso, né? Nós vamos fazer tudo isso, né? Isso é para remissão do pecado de vocês, mas nós vamos comemorar lá. Daqui quantos mil anos? 56. 1000 anos, nós vamos ter uma bodas marcada, vocês já receberam o convite do casamento, então nós vamos ter uma ceia lá e nós vamos beber o vinho lá no reino de Deus. Você só tem que comer o pão e beber o vinho. Só isso. Pão da transformação. Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Quer falar alguma coisa? Não? Então, eu digo assim, é a fotografia que você tem, demonstrando vinho, ele não tem chaga, tem? Ele não está morto. Vai beber o vinho foi antes. Isso aí está de acontecer em quinta-noite. Eles estão comemorando, comendo pão. É mesmo, não é que tem razão. Na fotografia tem, mas não estava não. Tava não. Porque isso aconteceu quinta-noite também o pão. Nós tem. E tem outra coisa, o pão não é grosso assim também não, viu, gente? É sem fermento. É bem fino. Parece que tem aí mesmo, mas não tem não, viu? Porque ele ainda vai morrer, ele ainda está na última ceia. E eu não tinha visto esse negócio na mão dele. Aí tá tudo errado aqui também, né? Tá o pão errado, tá tudo, o copo errado. O copo errado. A cruz também está errada? Está mostrando que está difícil. É o significado do vinho. Para dizer que o próximo vinho que a gente vai beber não vai ser o sacrifício mais. Então vamos lá, gente. O banquete, capítulo 137, o banquete dos publicanos. Fala para elas o livro, porque às vezes ainda não está. É caminho, verdade e vida. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que cumpre vosso mestre com os publicanos e pecadores? Segundo Mateus capítulo 9, versículo 11. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do mestre, entre publicanos e pecadores. A primeira coisa que a gente não entende aqui é por que o fariseu está admirado de Jesus comer com publicano e pecador. Por quê? Castas diferentes, não? Então, O fariseu comia com publicano e pecador? publicano era o que cobrava impostos. Porque fariseu, publicano, Pecador. pecador. Pecador, igual. Cobrava imposto. Então, publicano e pecador Eles é um eram traidor da pátria, vamos por assim, né? Gente, o fariseu também comia com publicano e pecador. Mas, primeiro você tem que arrepender. Você vai deixar esse emprego de publicano, ou você vai deixar de ser ladrão,
Então, aí você vai estudar nosso negócio, aceitar o arrependimento, e aí você vai virar um discípulo, aí você come com nós. Qual foi a exigência que Jesus fez para comer com publicano e pecador? Nenhum. É esse o problema deles. Porque partilhar a mesa é partilhar a vida. Então, Jesus não exige do publicano que ele largue o emprego dele. Ele não exige do pecador, você não vai roubar mais. Você está sentado aqui nessa mesa, tu não vai roubar mais. Não, Jesus não faz exigência nenhuma, mas espera tudo. Entendeu? É esse o problema. Porque você está partilhando a sua vida com o pecador. E ele nem está prometendo que vai virar bonzinho, não. É esse o choque, o escândalo. Você não está exigindo nada desse povo aí, comendo com eles aí. É esse o problema. Entendeu? Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos do apostolado. Trata-se de ágape, união que celebra o amor, íntimo e familiar, solenizando a despedida afetuosa e divina missão ao mesmo tempo. Então, aqui ele vai falar para nós dessa última ceia que nós estamos estudando, né? Então, ele estava somente com os discípulos, né, gente? Com os discípulos, né? Agora, olha bem, uma sublime relação que ele tinha com os discípulos, né? Que tanto é que ele vai terminar, segundo o Evangelho de João, como amigos, né? Mas essa é uma reunião íntima, e olha que interessante, familiar. Emmanuel dá a entender que a família estava lá, mas ele não afirma assim. Você lembra quando nós estudamos a Páscoa, que eu falei com vocês que não, nos evangelhos não mostra que a família estava presente? Uhum. Aqui dá a entender que estava, mas eu não posso afirmar, porque ele dá a entender que é íntimo e familiar. Parece que tinha família junto, porque eu falei com vocês que Páscoa não existe sem família. Tá? Solenizando, foi uma despedida afetuosa e divina lição. Toda essa lição que nós estamos estudando aqui, né? Então, ele está comparando a última ceia com o alimentar com publicanos e pecadores. No entanto, é necessário recordar que o mestre atendia a esse ciclo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. É isso. Então, ele teve uma celebração primeiro com quem? Os publicanos e pecadores. Com os pecadores, publicano primeiro. Olha que interessante. Então, ele fez o quê? Ó? Os bens nascidos do seu amor. Ele compartilhou primeiro com quem precisava mais. E não com quem era íntimo dele, que eram os discípulos dele. Então, Emmanuel está falando isso aqui conosco, gente. É a mesma coisa, até internamente a gente deve fazer, né? Eu devo compartilhar as lições do Evangelho com aquela parte da minha personalidade que é mais carente, que precisa mais. E o afã da gente é aprender e querer levar para o pai, para a mãe, para o irmão, para o filho, mas tem partes da minha vida, da minha mente, que precisam muito do evangelho, que são publicanos e pecadores. Eles têm que ser a primeiro, né? E ele já havia aqui, e depois, aqui, ó, de uma alta vibração religiosa, né? E comungar o júbilo, primeiro com os que estavam longe da fé.
O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vida, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. Isso. Então, gente, olha, a alimentação espiritual dele, né? Nos trabalhos de sua vinha, né? Não está somente nos momentos de fé, mas para qualquer um, em qualquer momento, em qualquer lugar que o busque. Não só dentro do centro espírita, tá? Abraça todos os que querem, que desejem, basta desejar. A alimentação espiritual que a gente consegue exatamente entrando nesse processo de aprender a servir na vinha de Jesus. E não quer dizer servir dentro do centro espírita. Eu vou servir dentro da minha casa, no trabalho, no E trânsito. nem só encarnado, desencarnado também serve. Desencarnado também. E você também, encarnado, você ajuda lá no plano espiritual também. Estando encarnado, desencarnado. Isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue um sublime Ou serviço. seja, está servido, está na mesa, está oferecido. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. É isso. E, gente, então era isso que eu tinha para trazer da última ceia. A gente acaba aqui. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Você viu que a gente viu aí que termina com eles saindo, mas nós não vamos sair ainda com eles, porque tem dois textos que só corre em Lucas. Não tem nenhum que é só em Marcos, mas em Lucas tem dois textos aí. Eu vou trazer para a gente estudar, que não tem em Mateus e nem tem em Marcos. E aí a gente poder sair com ele da última ceia, tá? Uhum.